falar sobre a biografia do professor. Doutor em Filosofia pela USP, mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e graduado em Relações Internacionais também pela PUC de São Paulo. É professor da Universidade do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, UFS. É coordenador do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos, o CEA, e é coordenador do projeto Árabes Latinos, da Unesco. Atualmente, pesquisa o cinema dos países árabes, com tese sobre o cinema palestino e os movimentos sociais contemporâneos. É criador e jurado da Mostra e Festival de Cinema Árabe. Foi diretor cultural do Instituto de Cultura Árabe de São Paulo, de 2013 a 2015, e professor da ESPM São Paulo, de 2006 a 2018. Além de relações internacionais, o professor tem experiência na área de ciência política e sociologia, com ênfase em participação cidadã, questões democráticas, imigração e teorias de mobilidade. Boa tarde, professor doutor Geraldo Adriano Campos. Boa tarde, Denison. É um prazer falar com você. Satisfação, professor, para falarmos sobre o tema, e o senhor que é um grande estudioso, obviamente, na área das relações sociais, sobre os conflitos que ocorrem nesse momento entre Israel e a Palestina. Professor, eu gostaria, para elucidação do público sergipano, que o senhor nos dissesse automaticamente qual é a fundamentação básica deste conflito ao longo dos anos, ao longo do processo histórico. Bom, esse conflito, muitas vezes, essa é uma boa pergunta, né? Porque esse conflito, muitas vezes, é visto como um conflito religioso. Então, de início, é importante nós esclarecermos que não se trata de um conflito religioso. É um conflito que tem como base, fundamentalmente, território. A partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, né, quando foi estabelecido pelas Nações Unidas, em 1947, a partilha do território palestino, deveriam ser estabelecidos naquele território 2 estados, né? Um estado árabe, os palestinos, e um estado israelense, judeu. O antecedente desse processo de partilha era uma dinâmica da presença britânica, do Império Britânico, que já estava naquela região, ao fim do desmantelamento do Império Turco-Otomano. Então, no contexto da Primeira Guerra Mundial, os ingleses, os britânicos, prometem aos judeus um Estado e, naquele momento, em 1947, há a resolução de partilha, em 1948, Israel é estabelecido, mas nunca ocorre o estabelecimento do Estado palestino. E, a partir de 1948, essa tensão, então, ela vai se configurando nos marcos de um confronto colonial. Então, há uma expansão na direção dos territórios palestinos, né? E em alguns momentos ao longo do século XX devem ser mencionados, como, por exemplo, a Guerra de 1967, a partir da qual Israel ocupa a totalidade daquele território, ocupa militarmente, portanto, e aí você tem os palestinos localizados basicamente em alguns lugares do território. Primeiro, na Cisjordânia. Por outro lado, na faixa de Gaza, mais ao sul. Além disso, há palestinos em Jerusalém e há cerca de 150 mil palestinos que ficaram na época da criação do Estado de Israel, que os palestinos denominam Nakba, que significa catástrofe, que permaneceram dentro do que virou Israel. Então, há um processo de dispersão geográfica. Os palestinos nesses diferentes territórios e também espalhados pelo mundo, em diáspora, em vários países do mundo. Nos países árabes, no Líbano, na Síria, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Então, há um grande processo de dispersão. Então, em 1948, quando é criado Israel, cerca de 750 mil palestinos são expulsos daquele território. Muitos desses palestinos, eles vão para Gaza,
Então, a população que compõe a faixa de Gaza, ela é formada, em larga medida, por descendentes dessas pessoas que foram expulsas em 1948. Então, esse é um breve resumo de uma situação longa, né? Professor, nós estamos em um momento, hoje é o 10º dia, né, da guerra. Obviamente, outros confrontos já aconteceram, mas nunca antes, nesta totalidade, já deve, a essa altura, né, termos um número que passa dos 4.000 mortos entre os dois países. Né? É algo que ainda não tinha sido visto com esta força, né, com este empenho de resposta de Israel em relação a Gaza. A minha pergunta é: temos pedido muito o critério aí do corredor humanitário para que o Egito abra, obviamente, as suas fronteiras, para que todas as pessoas que consigam escapar de Gaza e não se tornem alvo. Ao mesmo tempo, o Egito possui uma boa relação com Israel. O que o senhor acha que vai ocorrer entre a boa relação, no caso do Egito, em relação a Israel, e o pedido da ONU por esse corredor humanitário? Veja, essa pergunta é importante esclarecer que a natureza, desse confronto, né, quando nós entendemos como um confronto colonial, nós entendemos que há uma força que está realizando uma ocupação, uma colonização daquele território, né, que é Israel, e do outro lado você não tem um país, não tem um Estado, né? A Palestina, ela não é um Estado constituído. Sim. Então você tem grupos de palestinos, né? Desde 1993, com o processo de paz de Oslo, você tem a constituição da chamada Autoridade Palestina, mas não há um Estado. Em relação a Gaza, para que os nossos ouvintes possam imaginar, é um território de cerca de 360 quilômetros quadrados. É um território muito pequeno, com uma das maiores densidades populacionais do mundo. Então, nós temos mais de 2.300.000 pessoas vivendo na faixa de Gaza. Exato. Essas pessoas são fundamentalmente crianças, adolescentes e jovens. Mais da metade, 65% dessas pessoas, são pessoas abaixo de 24 anos. Então, muitas crianças, né? Essa demanda por um corredor humanitário que está acontecendo por parte dos organismos internacionais é em função da antecipação de uma potencial catástrofe humanitária, né, de um extermínio maciço de pessoas que o mundo está prestes a testemunhar. Né? Se Israel realizar o que está sendo anunciado, que é um extermínio das pessoas que habitam a faixa de Gaza, nós vamos presenciar algo que aí sim nessa dimensão e com o grau de detalhamento com o qual nós temos acompanhado, porque em outras grandes tragédias humanitárias da história, nós não tínhamos, por exemplo, as redes sociais, né? Exato. A gente não tinha essas Esta imagens. dimensão, ela não ficava tão evidente, não é, professor? São 24 horas de imagens que chegam até nós, Sim. de crianças, dos corpos das crianças. A situação hoje, ela já é uma calamidade em Gaza. No atual momento, o que está acontecendo já é uma situação. O último relatório diz que não há mais do que 24 horas de água, energia elétrica, de comida, de condições básicas para essas pessoas. Alguns dias atrás, Israel deu uma ordem de evacuação da população de Gaza para que 1.100.000 pessoas se deslocassem do norte de Gaza para o sul. Isso a gente tem que imaginar, primeiro, a inviabilidade, claro, né? O que está por trás de uma proposta dessa, que não é absolutamente razoável. Sim. Mas mais do que isso, a violação de qualquer noção de direitos e a perspectiva de um extermínio, né? De um genocídio mesmo. Exato. Essa locomoção forçada, ela, para que os ouvintes possam entender, Gaza é sitiada. Há 16 anos, ninguém entra ou sai de Gaza. Né? Gaza, que é administrada pelo Hamas, ela é fechada por Israel. Então, essa saída do Egito seria a única saída possível para a faixa de Gaza, inclusive para os brasileiros
né, há cerca de 26 brasileiros que estão na faixa de Gaza ainda, e o governo brasileiro vem tentando negociar a saída pelo Egito. Israel já bombardeou a saída pelo Egito de Rafah. A situação dos hospitais, as mortes, a quantidade de crianças, de bebês, de pessoas idosas, de pessoas hospitalizadas, é assim, uma grande catástrofe humanitária que pode ser algo maior ainda. A gente está diante de uma possibilidade histórica de uma tragédia incomparável. Professor, nesse momento, o Hamas ele pede a libertação de 6.000 palestinos que, segundo o Hamas, estão sob o domínio de Israel. Israel pede a devolução das pessoas que foram também sequestradas, no caso, no dia da festa rave e, obviamente, no primeiro dia de atentado. Tudo isso está aí, né, criando um bolsão de conflito muito grande. E, obviamente, os Estados Unidos tentam fazer interferência para que não haja todo um conflito espalhado ali em todo o Oriente Médio, né? Há possibilidade, na sua visão, professor, de o Egito, que hoje vive um governo, né, baseado em uma ditadura militar, inclusive, quebrar o acordo de paz, né, com Israel e aceitar os pedidos internacionais para que todo esse muro, todo esse território, essa passagem, na verdade, ela seja absolutamente liberada? Eu reitero minha pergunta. Veja, então, essa questão do Egito, o que o Egito tem manifestado? O Egito diz, nós não queremos receber essas pessoas, nós não queremos acolher essas pessoas em território egípcio. E aí fica muito claro que se trata de uma questão também de território de água, né? Não é uma questão de guerra, de conflito, é uma questão territorial. Sim. Na medida em que você vai empurrando essa população para o sul, você vai forçar um novo desenvolvimento e uma provável expulsão, magnitude imensa dessas pessoas. Então, eu acho pouco provável. Isso não é o cenário que se desenha. Sim. Né? O Egito abrir uma fronteira agora para acolher. Até porque, se quisesse, já teria aberto, né, professor? Oi, perdão? Até porque, se quisesse, de fato, já teria sinalizado o processo dessa abertura. Exato. E não há um histórico de políticas egípcias que apontem nessa direção, né? Porque isso significaria um novo, digamos, um espaço de milhões de refugiados. Então, essa é o cenário nesse momento que está desenhado. Agora, o que mais preocupa toda a comunidade internacional e todas as pessoas, enfim, que se preocupam com direitos humanos, é que o horizonte que está sendo desenhado é um horizonte de extermínio geral, né? As pessoas já estão sem água, já estão sem comida, sem eletricidade. Ferindo todos os direitos humanos, inclusive, né? Ferindo os direitos humanos. São, assim, muito assustadores. As imagens que estão chegando, né, até nós, o que tem mobilizado a comunidade internacional, as Nações Unidas, justamente para reagirem a interromper isso, enquanto ainda é tempo. Professor, houve ontem, aliás, anteontem, um ataque, né, do Hezbollah contra Israel. E as pessoas dizem que de imediato não há uma relação. Os estudiosos dizem que esse ataque do Hezbollah não tem uma relação direta com o ataque, no caso, efetivado pelo Hamas, que já havia sido planejado há um ano, inclusive, com espaços, né, que foram recriados em tamanho real das partes que seriam atacadas, no caso, no território de Israel. O senhor vê uma dissociação do ataque do Hezbollah em relação ao ataque de Hamas? Há no norte de Israel, onde faz a fronteira com o Líbano, né? O Hezbollah, ele atua no sul do Líbano. Sim. Onde faz justamente a fronteira norte com Israel. Então, tem ocorrido nos últimos dias, desde que se intensificou a violência, há uma troca de agressões entre Hezbollah, no norte de Israel, e Israel. Agora, a entrada do Hezbollah oficialmente nisso, a entrada
de fato, para valer, Sim. ela ganha uma outra proporção, né? Até o momento, isso não ocorreu oficialmente. Há anúncios, há finalizações por parte das lideranças do Hezbollah que dizem que estão prontos. Isso significaria, evidentemente, uma outra dinâmica regional, geopolítica, né? Que significaria ver como o Irã reagiria. Então, isso mexe com outros atores da região. Como é que o senhor averigua, professor, a participação do Irã, no caso, nesse processo? O senhor acha, apesar de as ameaças terem sido feitas já por parte do Irã, né, recados enviados a Israel de que eles não se atrevessem sequer a atacar o Irã, mas há, obviamente, suporte de que o Irã ele dá, sim, suprimentos, no caso, para que o Hamas se torne fortalecido, já que ninguém tinha ideia muito profunda de que o Hamas possuía essa força bélica, como foi demonstrada nesse ataque agora a Israel. O senhor acha que o Irã, em algum momento, vai se posicionar de maneira mais veemente em relação contra Israel e a favor direto do Hamas? Veja, é difícil saber agora o que vai acontecer nos próximos dias em relação... Porque a entrada do Irã não seria uma coisa trivial. Sim. Ela teria um impacto global, né? Exato. Ela é uma dinâmica que teria consequências. Eu acredito que, nesse momento, a situação mais imediata e a preocupação dos atores envolvidos é conseguir conter um extermínio na faixa de Gaza, que é o que, no dia de hoje, todo o debate mundial está concentrado. Sim. Os organismos internacionais, as pessoas que trabalham no campo dos direitos humanos, no campo do direito internacional, Sim. a todas apontando para a questão da violação das próprias normas e convenções internacionais, Sim. né? De ataques de crimes de guerra. Porque não é, por mais que um Estado deseje retaliar, você fazer uma retaliação coletiva, você punir civis, né? Morte de crianças, como isso que está acontecendo, hoje essa é a grande preocupação da comunidade internacional. Então, dependendo do que acontecer, de como Israel reagir nos próximos dias, se eles decidirem levar a cabo isso que está sendo anunciado, que seria a punição coletiva dessas milhões de pessoas que estão lá em Gaza, dessas crianças, desses jovens, e isso poderia provocar alguma reação de outros atores? Poderia. Mas, nesse momento, seria especular um pouco sobre isso. A gente não tem ainda elemento. Eles estão, eu diria que é um estado de alerta. É um estado de alerta. Já é algo bastante preocupante, é um panorama, né, cujo planeta está todo atento à situação. A presença dos Estados Unidos nesta negociação, o senhor acha que é positiva de fato ou acaba contrariando determinados inimigos que, de certa maneira também, fora do Oriente Médio, aprovam as atitudes praticadas pelo Hamas? Não entendi. De qual... Por favor, só porque... Repito sim. A presença dos Estados Unidos dando todo esse contingente e este suporte a Israel não poderia criar conflitos paralelos de interesses com outras nações que, de certa maneira, não se posicionaram ainda a favor de Israel? Sim, a presença de atores que, nesse momento, não condenem a violência, o extermínio, acabam funcionando como uma voz de legitimação para o que vai acontecer nos próximos dias. A manifestação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ela foi no sentido, a última manifestação dele disse o seguinte: será um erro Israel entrar por terra em Gaza. Sim. E, mais uma vez, reforça a importância da existência do Estado palestino. Há compreensão de que uma atitude mais assertiva vai levar a uma escalada do confronto. Isso já vem acontecendo. Por isso que chama a atenção, porque logo que Israel começa a anunciar
a magnitude da reação que teria em Gaza, e nós vimos vários, inclusive o ministro de Defesa israelense, dizendo esses animais, referindo-se aos palestinos, né? Nós temos que exterminar esses animais. E governos da União Europeia, o próprio Estados Unidos dizendo nós damos apoio incondicional. Vários atores das relações internacionais, vários estados, de algum modo, não agiram com a responsabilidade no sentido de conter um banho de sangue que estavam se anunciando. Então, essa preocupação no campo das relações internacionais é sempre muito em função da percepção do comportamento dos outros atores, né? Então, se nesse momento há uma preocupação humanitária, o objetivo é conseguir conter uma ação violenta de todos os lados. Chegar a uma situação de cessar-fogo, mas fundamentalmente a preservação da vida dos civis. O senhor, pelo processo histórico, e eu finalizo com essa pergunta, professor, e marcando a sua importante presença hoje à tarde aqui no programa, para ouvirmos essa informação, e nós estamos agora diretamente nos estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Então, é muita gente que nos escuta, mas ouvindo de alguém mais próximo, de alguém com tamanha bagagem intelectual e informativa. O senhor pensa que há possibilidade de Israel retroagir tão rapidamente nesta guerra? Olha, a possibilidade de Israel retroagir, nesse momento, eu não consigo dizer se isso é uma... O máximo que nós podemos dizer é que, caso isso não ocorra, a gente vai testemunhar uma catástrofe humanitária de uma dimensão inimaginável. Então, assim, a possibilidade, nesse momento, que existe é que a comunidade internacional continue fazendo pressão, que os organismos internacionais consigam organizar a proteção das pessoas, da vida das pessoas que estão nessa região. Que eu repito, uma coisa é uma retaliação, outra coisa é uma retaliação coletiva num território, e num território que já historicamente, isso é importante dizer, essas pessoas já estão completamente desprovidas de condições de vida. Verdade. Historicamente, há 17 anos. Isso é uma coisa que a gente sempre recomenda os nossos ouvintes, né? Buscarem informação sobre o que é a faixa de Gaza, como são as condições de vida na faixa de Gaza nos últimos 17 anos, como vive uma criança em Gaza, né? Isso eu não estou falando de 10 dias para cá, estou falando no histórico dos últimos 16, 17 anos. Então, assim, Gaza, na verdade, é uma prisão a céu aberto, que você tem aí mais de 2 milhões de pessoas numa situação de uma prisão a céu aberto. Então, essas pessoas, elas já vêm submetidas a uma vida que é, no limite, a sobrevivência. Então, esse novo capítulo, ele vai, assim, que a via de infraestrutura já foi bombardeada. Foram 6 mil bombardeios em 6 dias. Se você comparar com os bombardeios que os Estados Unidos fez no Afeganistão, por exemplo, isso é muito superior. Isso em 6 dias, não em um ano. Em 6 dias foram 6 mil bombardeios numa zona que tem de 40 por 10 quilômetros. É muito pequeno. Pequeno. Basicamente composta por crianças. Por isso a responsabilidade da imprensa mundial, dos meios de comunicação, e por isso eu parabenizo o seu programa e parabenizo a rádio por estar trazendo esse debate, porque a responsabilização para que nós possamos entender, humanizar os lados envolvidos, né? Exatamente. Porque há muitas vezes um processo de desumanização. Não se trata agora de dizer, não se trata de dizer quem começou, não, né, professor? Nesse momento. Agora há de se observar que pessoas absolutamente inocentes estão morrendo, sofrendo, famílias inteiras de forma absolutamente brutal. Esse é o momento de reflexão para que a gente torça para que isso venha a findar automaticamente. Pois é, como você disse, o último registro foram que 45 famílias, por exemplo, ontem, sumiram dos registros. Não há mais um único membro dessas famílias, no último bombardeio. Então, assim, desapareceram todos os membros da família.
Então, as famílias inteiras estão desaparecendo, né? Os hospitais e as ambulâncias, quando Israel deu a ordem para a evacuação, e algumas pessoas foram tentar evacuar, esses comboios foram bombardeados por Israel durante o processo de evacuação. Exato. Então, assim, o que nós estamos testemunhando, todos nós que somos preocupados com os direitos humanos, o que nós estamos testemunhando é algo histórico, diante dos nossos olhos. Portanto, que nesse momento, o mais imediato nós temos que considerar é que seja interrompido esse processo desse ataque sobre Gaza, sobre essa população, fundamentalmente de crianças, jovens, mulheres, que estão sendo bombardeadas e que, se Israel levar a cabo o que está prometendo, não vai sobrar ninguém. Professor, eu quero agradecer sua participação, dizer que brevemente voltamos a nos falar e torçamos para que isto venha ao final. Muito obrigado, viu, por sua presença. Obviamente houve um problema no trânsito, o senhor não pôde chegar a tempo, mas foi elucidativa demais a sua informação, a sua notícia, e espero em breve nos encontrar pessoalmente. Será um prazer, muito obrigado pelo convite, uma saudação aos ouvintes, e cada vez que convidado, virei com muito prazer. Eu agradeço e nós agradecemos também todos os ouvintes por sua participação. Até um próximo momento, professor Geraldo. Até o próximo. Um grande abraço. Nós vamos ao intervalo comercial. Volto já com a doutora Emily Ayla para falarmos sobre a questão do Botox, toxina botulínica. O que é mito, o que é verdade. A doutora já está conosco aqui na sala ao lado. Eu vou pegá-la e volto já para seguirmos com a nossa última entrevista da tarde. Esta é a Rádio Jornal, primeiro lugar. São 16 horas e 33 minutos. Última notícia é de que as negociações entre todas as embaixadas, toda a Organização das Nações Unidas com o governo do Egito é uma negociação complexa e até agora todos aguardam o corredor humanitário ser criado. Eu volto já. Rádio Jornal, aqui também na cobertura da guerra, a infeliz guerra entre Israel e, no caso, a faixa de Gaza. Eu volto já. Estamos apresentando